Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o filósofo Hegel, em particular sobre o ser, a visão que o Hegel possui sobre o ser. O ser é um conceito central dentro da filosofia de Hegel. É um conceito complexo e em evolução no transcurso das obras deste filósofo, o Hegel. Se nós pensarmos no processo dialético, a partir da história da filosofia, nós temos primeiro o Parmênides. O Parmênides chega lá nos pré-socráticos, e temos inclusive vídeos sobre estes filósofos aqui no nosso canal. Só você buscar na playlist pré-socráticos. Então, Parmênides nos diz que o ser é, o não ser não é. Toda mudança é ilusória, aparente, irreal, não existe de verdade. A razão nos diz que não existe mudança. Nós temos também o Heráclito com o dever, tá? A constante mudança observável. Tá? E o Hegel, tá? Com a seguinte tríade: primeiro o ser, depois o nada e por último o devir, apresentando uma constante evolução. Se nós formos nos ater à história da filosofia, nós podemos falar Parmênides, vamos afirmando que o ser é, o não ser não é. Esta contradição dentro da dialética do Hegel não vai ser resolvida pelo não ser. Se eu tenho o ser, tá? O não ser já está, tá, dentro do conceito de ser. Então, eu vou precisar de algo diferente. O que vai se contrapor a isso vai ser o nada. Tá? Ora, o nada e não o não ser. Quem nos vai falar do nada é um pensador, um sofista, o Gorgias. O Gorgias é que nos vai falar sobre o nada. Temos também um vídeo sobre o Gorgias aqui na playlist Os Sofistas. Então, primeiro nós teríamos o ser, Parmênides, depois o nada, Gorgias, e por último, o dever, Heráclito, tá? Onde nós temos a constante evolução, constante mudança. E é o que Hegel há de adotar para si. Ser é como tese, o nada como antítese e o devir como a síntese, a negação da negação. O ser, em Hegel, não se apresenta como uma categoria filosófica abstrata. É um processo em constante evolução, no qual temos contradições e transformações, atuando na busca pela compreensão e pela verdade. Gente, se você está gostando, deixa a sua opinião aqui no vídeo sobre o ser, o nada, o dever, tá? Tá dentro do pensamento desses filósofos que eu citei ainda há pouco, o Parmênides, o Gorgias, o Heráclito, tá? E se não for inscrito, se inscreva no canal. Mas prosseguindo, na filosofia e na lógica tradicional desde Parmênides, nós temos que o ser é e o não ser não é. Nós temos que o ser mostra-se idêntico a si mesmo. Nós temos o princípio de identidade. A é igual a A. Tá? Uma coisa é igual a ela própria. E temos o princípio da não contradição. Uma coisa ao mesmo tempo e no mesmo lugar não pode ser diferente dela própria. Tá? É o princípio da não contradição. Isso está presente na lógica tradicional, desde Parmênides, Aristóteles e por aí vai. Para o Hegel a coisa é um pouco diferente. A realidade é mudança constante, um eterno devir, tornar-se, vir a ser, transformação. Sempre algo mudando para o seu oposto em uma relação dialética. Tese, antítese, síntese. Isso, como eu já expliquei em vídeo anterior,
numa abordagem didática, já que o Hegel não usou estas expressões, tese, antítese e síntese. Mas didaticamente nós usamos para melhor favorecer a explicação. Tá? Então é por meio da dialética que as contradições são superadas e a realidade se desenvolve em direção à maior compreensão e também racionalidade. O processo dialético encontra-se presente no desenvolvimento do conceito do ser. Isto em Hegel. O real é a síntese a priori dialética. O conceito é a forma do absoluto. A identidade do racional e do real é tudo o que é real é racional. Tudo o que é racional é real. Ou uma outra forma da gente expressar isto. Aí vai uma questão de preferência de cada comentador. Só o que é real é racional. Só o que é racional é real. Veja, isso é completamente diferente de uma abordagem pensando, por exemplo, no Darwin, teoria da evolução das espécies, onde algo pode primeiro existir e, não sendo viável, deixar de existir. Veja que em momento algum eu falei que só o que é viável é real. Não. Não tem nada a ver com viabilidade, porque se eu falar em viabilidade, como um comentador bem conhecido falou no livro, se eu utilizar o termo viável, eu estou dizendo que algo já existiu primeiro. E no caso de Hegel, não, essa coisa nunca existiu, nunca vai existir, ela não pode existir. Diferente de eu pensar em termos darwinistas, algo pode existir, mas não foi viável, deixa de existir. Não! Se não é racional, não existe, nunca existiu. Todo o real, ele é racional. E todo racional, ele é real. Então, se eu pensar em termos de algo ser viável, significa que algo existiu, mas não foi viável, então deixou de existir. Não, nunca. Em momento algum existiu. Beleza, gente? O objetivo da filosofia é idêntico ao da religião. É a busca do absoluto, que a religião chama por Deus. O absoluto, por sua vez, é a síntese resultante do finito com o infinito. Deus se faz na própria história. Logo, Deus, ele é imanente, não transcendente. Ele está presente nesta nossa realidade. E é por meio da história que o absoluto se auto-revela. O ser não é, portanto, uma categoria estática, parada, imóvel. Não. O ser está em constante evolução, movimento, transformação. Numa abordagem inicial sobre o tema, em Hegel, nós temos sobre o ser. O ser se apresenta como uma categoria abstrata e quase vazia de conteúdo. É a categoria mais simples possível, com uma definição circular. O ser é o ser. Circular. O ser é o ser. Sem conteúdo substancial. No momento seguinte, nós temos este mesmo ser, no qual há uma transição, na qual a categoria do ser se transforma em nada. Lembra? Parmênides, Gorgias. É um processo dialético. A contradição e a evolução são inerentes ao processo e também ao pensamento. Num terceiro momento, nós temos esse ser,
como a unidade entre o ser, Parmênides, e o nada, Gorgias. Tá? Ser e nada não podem ser entendidos como categorias separadas. Há uma relação de contradição mútua. Não é possível compreender o ser, tá, sem que este esteja em relação com o nada. E vice-versa. Não posso compreender o nada sem que este esteja em relação com o ser. Há uma unidade presente nesta contradição. A realidade é dinâmica, está em constante movimento e transformação. Está sempre em um constante processo, um vir a ser, um tornar-se, tá? Um devir. Ora, o Heráclito aqui. O ser e o nada se encaminham para o tornar-se, para o devir. As ideias representadas pelo ser e pelo nada não são estáticas. Estão em constante transformação. E didaticamente, porque veja, quando nós falamos em dialética, em Hegel, no processo dialético, para facilitar o ensino, a aprendizagem, se usa tese, antítese e síntese, se bem que o próprio Hegel não tenha feito uso destes conceitos, ele tem utilizado uma outra nomenclatura. Mas, como se convencionou chamar de tese, antítese e síntese, eu posso pensar o ser como sendo a tese, o nada como sendo a antítese e o devir a síntese. E se formos buscar na história da filosofia, e temos vídeo aqui no canal sobre cada um desses pensadores, o ser, Parmênides, o ser é, o não ser não é. Então, Parmênides com a ideia do ser, a tese. Gorgias, o grande sofista Gorgias, com a ideia do nada, tá? O nada é, que traduziram como o nada existe, mas o mais correto seria o nada é, tá? Que seria a antítese. E chegamos a Heráclito, pré-socrático, com o devir, que seria a síntese. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Vou ficar aguardando para ler os comentários de vocês aqui. Muito obrigado pela presença mesmo, valeu, até mais!